Olá, bom dia. Meu nome é Joel e aqui estamos para uma aula de física e hoje nós vamos aprender sobre o movimento do projétil utilizando o PET. PET é um simulador muito importante para aprendermos na área de física, matemática, ciências da natureza, biologia, química, e nós vamos aprender um pouco sobre ele e a aula será sobre o movimento do projétil. Vamos entrar aqui na nossa tela e aqui está o simulador PET. Conforme proposta por Galileu, o movimento de um projétil na superfície da Terra pode ser analisado separadamente na direção horizontal e vertical. Aqui temos a direção horizontal, aqui é o eixo X, e na direção vertical o eixo do Y. Vocês percebem que a altura aqui, você decide a altura que vai lançar o projétil. E aqui, desprezando as forças do atrito sobre um projétil, se move com velocidade constante na horizontal. Aqui, velocidade constante na horizontal. E com aceleração constante na vertical. E isso resulta numa trajetória parabólica. Ou seja, quando eu lançar esse projétil, aqui vai se formar uma parábola. E aqui está esse simulador. O PET é um conjunto de simulador interativo gratuito desenvolvido pela Universidade do Colorado. Permite explorar conceitos de física, química, biologia, matemática, ciências da Terra de forma visual e prática. A simulação reproduz fenômenos reais com animações dinâmicas e facilita o aprendizado. Aqui na experimentação virtual e da descoberta. Aqui você tem vários recursos dentro desse simulador. Como eu falei aqui, o eixo na horizontal, se move aqui o alvo. No eixo da vertical, aqui você coloca a altura que você desejar lançar o projétil. Nós temos também aqui no lançamento a forma normal e a forma lenta. Na hora do lançamento, aqui nós temos a medida de tempo, né? Quantos metros por segundo. Aqui nós temos a régua de medição. Temos aqui o indicador de tempo, alcance e altura. Aqui nós temos a borracha para apagar. E aqui nós temos os projéteis a ser lançados. Você escolhe aqui bola de canhão, bola de golfe, beisebol. E aqui, quando nós clicamos aqui em cima, aí já dá a massa, né, do projétil. E lembrando que é massa. Massa é a quantidade de matéria que um corpo possui e mede a sua inércia. É uma grandeza escalar. Na segunda lei de Newton, nós podemos dizer que a massa que a força é igual a massa vezes a aceleração. Isolando a massa, nós temos força sobre aceleração, onde a aceleração vai ser medida em metros por segundo e a força é n, ou seja, a massa pode ser calculada a partir da força de aceleração ou do peso da gravidade, conforme o tipo de problema. E aqui nós temos o diâmetro também do projétil. Aqui nós temos resistência do ar, vetor de velocidade total, componentes, vetor de aceleração total ou componentes. Agora vamos fazer a nossa simulação. Vamos deixar aqui o nosso eixo Y
em 10 metros mesmo. Eu poderia aumentar ou diminuir, vou deixar em 10 metros. O nosso eixo X. Vamos deixar aqui o lançador do projétil em 45 graus. 45 graus. Ajustar a velocidade inicial 20 metros por segundo. Vamos ver se fica legal. Não, vamos diminuir. Vamos botar para 14. Dá para perceber. 14 metros por segundo. Nós vamos deixar aqui, vamos apagar para fazer a simulação. O projeto aqui, vamos jogar uma bola de futebol. Que é uma bola de futebol do projeto. Aqui a massa dela é 0,41 kg, diâmetro 0,17 metros. Vamos desprezar aqui a resistência do ar, certo? Componentes vetor de velocidade. Vamos colocar aqui no modo lento. Vamos agora ouvir o alvo. E vamos fazer o lançamento. Modo lento, perceba que o componente X da velocidade não muda, se mantém constante. E aqui é o alvo. Eu vi 7,6 metros. Não muda, se mantém constante ao longo do movimento, pois ao longo do eixo X, aqui nós temos um movimento retilíneo uniforme, ou seja, o MRVU. Já no componente Y, da velocidade inicial, aponta para cima e com o tempo vai diminuindo de valor até chegar no ponto que assume o valor 0. Esse ponto é conhecido como altura máxima, que vai... Perceba que após passar por ela, a altura máxima, o componente Y da velocidade volta a aumentar, mas agora com sentido contrário, apontando para baixo. Vamos clicar aqui em total, nas opções de vetor de velocidade. Vamos clicar no total, vetor de velocidade. E vamos lançar para ver o que acontece. Clicando no vetor de velocidade, surge o vetor velocidade resultante do componente, como observamos. Vamos novamente aqui o vetor de velocidade. Agora vamos selecionar a opção de componentes de vetor de aceleração. O componente de vetor de aceleração. E vamos lançar. Verificamos a existência apenas de um componente de vetor de aceleração que aponta para baixo. Aponta para baixo. Este é o vetor de aceleração da gravidade, pois em Y o movimento é retilíneo uniforme variado, MRUV. E aqui temos um caso de queda livre. Vocês percebem que formou-se aqui uma parábola, né? Como eu havia falado no início. Vamos colocar aqui o total de aceleração. Clicar no total de aceleração. E vamos ver o que acontece.
observamos que nada muda, pois nesse caso só há um vetor de aceleração que aponta para baixo. Não mudou nada. Agora vamos clicar aqui na resistência do ar. E o que acontece? Selecionando aqui a resistência do ar, verificamos que a distância aqui ao longo do eixo X se torna menor do que quando estávamos tratando sem a resistência do ar. Viu aqui a diferença? Sem a resistência do ar e com a resistência do ar, há essa diferença. Então nós podemos aqui observar, né, nessa simulação, como é importante usar o simulador na física e também na matemática, né, para aprendermos. E foi aqui muito importante essa simulação aqui para nós aprendermos. E com essa simulação aqui nós exploramos conceitos, né, do lançamento de projetos da física, e muito importante no estudo, no nosso estudo. Aí vocês podem aí agora fazer outras simulações, mexer aqui no simulador, aqui alterar o ângulo, aumentar aqui a rapidez. Vocês podem aqui brincar, né, e aprender. Muito didático esse simulador. E muito obrigado. Até uma próxima aula. Eu sou o professor Joel, estudante em licenciatura em matemática da Universidade Unifatesi.